Olá, eu sou Arnaldo Bono e eu serei o seu professor de Física da área de Ciências da Natureza e Tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre as inovações das áreas da física na virada do século XX para o século XXI. Mas eu queria chamar a atenção de vocês a respeito de algumas coisas que já estão intensamente fazendo parte de nossas vidas, que são os drones dos computadores quânticos, os robôs, os bots, os chatbots, cada vez mais presentes. Vamos embarcar nessa viagem, conhecer esses novos elementos que fazem ou farão parte de nossas vidas. Vem comigo, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Vamos lá, a primeira coisa, gente, são os drones. E eu estava até comentando com algumas pessoas que eu cruzei semana passada, porque os drones, eles não têm uma grande tecnologia, né? Se você olhar bem, são 4 motorzinhos movidos basicamente a pilhas que você tinha em carrinhos dos anos 70, e com hélices ali, muitas vezes inclusive de plástico. Hoje você tem drones por R$200, você tem drones sem R$100 mil. Mas você tem drone aí na internet, né, para vender na internet de 150, R$200. E aí um dos meus alunos me perguntou, falei, Tander, mas como é que fica isso, né? Porque essa tecnologia já era conhecida. E aí a gente diz que os drones... Aliás, gente, vocês sabem de onde vem a palavra drone? Drone em inglês, drone. Sabe o que significa? Zangão. Zangão, drones. É o masculino de abelhas. Então é mais ou menos o jeitão que ele navega, né? Então, drone significa zangão. E isso tem aplicações enormes, só que só pode ser desenvolvido do jeito que o ser humano sempre quis, se ele tiver autonomia de direção e sentido, portanto ele tem que ter uma navegação de alto nível, portanto o GPS, e para mobilizar o GPS a gente tem que ter o Wi-Fi muitas vezes e no mínimo internet de alta qualidade. Isso é que faltava. Então, se você olhar veículos autômatos e aéreos não tripulados, você tem, nossa, desde as V8 alemãs da Segunda Guerra, desde outros elementos que entregavam coisas, né, em prédios inclusive, né, famosa história lá da Ford que tinha também um equipamentozinho. Mas a partir do momento que a capacidade de processamento aumentou e que a internet apareceu, e a internet possibilitou o aparecimento dos GPS, né, do Global Positional System, que a gente também já abordou em outros vídeos, aí a coisa começou a ficar interessante. E aí você tem o desenvolvimento dos drones, eles são os veículos aéreos não tripulados, os VANTs, e eles representam uma classe de aeronaves. Hoje em dia os países já estão, não é, fazendo a regulamentação necessária, e obviamente não há piloto, né? Às vezes são objetos pequeníssimos, basta ter uma câmera você pode colocar num drone de 20 centímetros, né? E a palavra vem da palavra zangão, e a primeira vez que a gente teve um voo controlado, bem sucedido de um drone, foi através do nosso querido engenheiro Abe Karem, um engenheiro americano famoso, dava aulas também no Caltech, lá em outras universidades. Em 1977 ele conseguiu fazer um voo de reconhecimento militar. Ou seja, gente, drones de reconhecimento militar são utilizados há quase 50 anos. Agora é que a gente vê essas novas aplicações. Mapeamento de terreno, até entrega de lanches, coleta de imagens de visão aérea, né, de estádios, de ginásios, obviamente usos militares, espionagem, e infelizmente também espionagem às vezes não autorizada, controle de áreas e muito mais. Por exemplo, os drones, eles tiveram sucesso na entrega de remédios em áreas onde o ser humano não consegue chegar. Então as aplicações são incrivelmente múltiplas e ainda a gente está no começo, né? A gente está ainda engatinhando, como se fosse um bebê ali, crawling, engatilhando no chão, porque drone, de todas as coisas tecnológicas que a gente estuda na física atualmente, talvez seja aquela que realmente fará parte da vida de qualquer pessoa. Vai ser difícil daqui a 20, 30 anos uma família na sua casa não ter um drone. Claro, gente, que a gente está muito longe disso, as pessoas ainda estão lutando por segurança de ter água limpa, de ter esgoto, de ter casas, mas num futuro é um elemento que talvez seja importante na vida de todos. Tanto que aqui, olha só, a gente colocou aqui os tipos principais de drones, não são os únicos, mas os tipos principais que vendem mais e que já estão incorporados à vida dos seres humanos. Os drones militares,
quase 50 anos eles estão aí trabalhando. Funções de reconhecimento, vigilância, ataques direcionados, inclusive lançamento de inseticidas e logística em geral, né? Leve e trás de objetos, muitas vezes importantes, né? Documentos, etc. Às vezes até do próprio prédio, viu, gente? Mas há alguns documentos e algumas ações que às vezes são mais seguras dessa maneira. E aí a gente coloca alguns exemplos aqui dos primeiros a fazer sucesso. O MK Reaper e o MK Reaper e o MK Predator, lá dos americanos, que foram os primeiros a ter sucesso na função militar. Depois a gente tem os drones comerciais, são utilizados em indústria, agricultura, quando eu falei inseticida, né, para culturas e plantações, inspeção de infraestrutura, inclusive já existem drones aquáticos, sim, levando em conta as forças de resistência da água. Mas mesmo assim, não precisa entrar dentro d'água. Às vezes você tem lá um prédio quase caindo e você precisa estudar aquela fissura naquela longarina ou naquela coluna. Manda um drone. Ou seja, eles estão fazendo funções que eram bizarramente perigosas para o ser humano. Infraestrutura, transporte de mercadorias e, obviamente, fotografia e imagens. Aí tem o Phantom, tem o SenseFly e tem o Bee, que hoje em dia nos Estados Unidos o Bee é basicamente comprado em 2 segundos na internet, em todos os sites de vendas lá, famoso. Aí você tem também os drones recreativos, para pregar peças, brincar uns nos outros, fazer imagens, jogos e etc., usados principalmente para lazer e hobbies, como corridas de drones e fotografia aérea, amadora, observação de pássaros, observação de animais selvagens. Vai chegar perto de um leão, no meio da floresta, você não conhece. O drone vai lá, ficando a uma distância segura do leão, ele consegue fazer as imagens. E alguns ali interessantes, o Mavic, o Parrot e o Bebop também, que inclusive dá nome a uma série lá da Netflix que tem esses objetos como personagens também. E os drones autônomos, né? Aqueles com redes de programas mais complexas e mais densas, né? Que são capazes de operar sem intervenção humana, ou seja, sem controle, né? Com inteligência artificial, usados em entregas autônomas, monitoramento ambiental e mais. E aí você tem o Amazon Prime Air, que também é famosíssimo lá, e o Sky Studio, né? Skydio, que antes era o Sky Studio, também utilizado como drones autônomos. Então, sem dúvida, fará parte da vida das pessoas num intervalo de tempo menor do que as pessoas imaginam. Muito bem, aqui a gente cita agora, gente, como resultado, sucessos em missões com drones. Então, o que já foi feito e o que já foi conseguido com esses bichinhos informatizados, né, mecanizados. Eles já conseguiram fazer resgate de pessoas no Himalaia, aqueles malucos, né, que tem aquele desafio de subir o Everest e aqueles picos mais altos. Ele já foi usado para fazer resgate, fazer imagem, inclusive, das pessoas. Monitoramento de cinturões lá nos belts americanos, né? Não sei se você já viu isso lá nas suas aulas de geografia. O sul dos Estados Unidos, né? Cotton Belt, Corn Belt, aquelas áreas extremamente agrícolas ali. Lá nos Estados Unidos, aquelas partes do terreno mais baixas, eles já foram utilizados também para fazer verificação de alagamento, verificação de floragem e coleta de alimentos. Os drones também conseguiram fazer entrega de remédios emergenciais em Ruanda, em mais de um país africano, mas em Ruanda foi um exército assim, né? E a missão foi super bem vista e teve um sucesso enorme. Inspeção arriscada em estruturas no Reino Unido, inclusive um incêndio muito sério que ocorreu na periferia de Londres lá, também foi investigada a segurança do prédio com drones, e combate a incêndios na região mais seca dos Estados Unidos, que é a região da Califórnia, eles também já foram utilizados, aqueles drones mais parrudos, né, que podem levar líquidos, inclusive água. Agora, claro que a gente não pode, se você olhar bem para um drone, para um zangão, ele é um robô. E existem autônomos e ele pode suportar a inteligência artificial. Então o drone é visto por alguns como sendo um VANT, um veículo aéreo não tripulado, mas ele também é visto como um robô. Ele pode ser classificado, ele está ali na interface ali dessas duas definições. Claro que os robôs são aquelas máquinas que conseguem simular e realizar ações humanas
com a maior perfeição possível. E de novo vocês vão se surpreender, porque os primeiros robôs, gente, que foram desenvolvidos pelo Vaucanson, né, o Jacques Vaucanson, basicamente é do começo do século XIX. Ele inventou um pato, um robô pato, que inclusive botava ovos, claro, totalmente lúdico, né, sem grandes aplicações. Ele inventou também um robô que conseguia tocar flauta, não todas as notas, apenas alguns trechos de músicas. Mas a gente vê ali também robôs de última geração. Você tem robôs, por exemplo, que a gente chama de robôs cardíacos, né? Cardiac bots. Eles conseguem fazer operações em corações humanos com uma precisão 170 vezes maior do que a mão de um cirurgião. Ficou ruim para eles, viu? Ou seja, os robôs acabam esbarrando naqueles dilemas ético-morais que a gente comenta de repente estarem reduzindo as massas de empregos possíveis no mundo. E o ser humano vai ter que encarar essa nova realidade e tentar, da melhor maneira possível, absorver essa tecnologia. Então, por exemplo, não há um ser humano que opere melhor que um robô. Não há um ser humano que monte um carro melhor que um robô. Não há um ser humano que faça um atendimento bancário de investimentos melhor que um robô. Mas robôs não conseguem ainda terem decisões éticas, robôs não conseguem ter afeto, robôs não conseguem ter criatividade. A gente estima, a gente que eu digo, né, as pessoas que estudam esses assuntos, que talvez de 20 a 40% dos empregos, aí a gente já fala no horizonte de 2050, né, acabem não sendo mais necessários. Ou seja, haverá uma nova mudança do conceito de trabalho, horas trabalhadas, remunerações, porque basicamente vai ter que haver uma realocação de pessoas. Então, em vez das pessoas trabalharem na padaria, elas vão trabalhar na fábrica de robôs, que vai produzir os robôs para trabalhar na padaria. Ah, professor, mas é legal, então quer dizer que a massa de gente basicamente vai trabalhar com a produção de robôs? Exato. E isso também tem consequências e as pessoas estão estudando com muito cuidado, isso pode gerar oligarquias, monopólios, deteriorização do mercado de empregos, que já não é uma coisa muito viva, né, em vários países do mundo, então é um dilema que a gente vai ter que encarar em algum momento aí entre agora e mais ou menos 2050. O robô, por exemplo, que limpa chão e limpa fundo de piscina, nossa, milhões. Tem a Boston Dynamics, né, aquela empresa de Boston lá nos Estados Unidos, que tem 11 robôs, inclusive 6 deles nos sites aí, nos sites de venda. Então, é um outro elemento que está chegando para ficar com seus desafios éticos também. Aí a gente coloca aqui, como os robôs, quais são as aplicações imediatas, né, dos bots e dos robôs? Como eles já modificam o mundo? Então você tem, por exemplo, tarefas perigosas, desativar a bomba, vai lá o policialzinho lá com 20 anos de polícia, colocar sua família e a si mesmo em risco lá para ver o fiozinho azul. Não mais, não mais. Ou drones ou robôs. Robôs, inclusive, mais indicado porque tem uma estrutura de programação melhor, uma inteligência artificial melhor. Então, verificação de cabos submarinos, existem já vários modelos de robôs submarinos usados inclusive pela Petrobras. Aumentar a produtividade de indústrias, a indústria automobilística mudou depois da automatização. A Toyota chegou uma época lá entre a década de 90 e os anos 2000 a montar um Corolla em 6 minutos, né, lá no Japão, totalmente robotizado. Agricultura também, com medidores do solo, né, de propriedades do solo, sensores e inclusive coletores também. Eu vi outro dia também, lá no Instagram, um coletor de laranja. Um robô enorme, né, acoplado lá a um trator, ele vai coletando, vai chacoalhando as árvores, já vai pegando as laranjas, já vai colocando em caixas, ele conta as laranjas. Incrível. Aí você olha para o catadorzinho lá, que vai lá. Então haverá uma mudança, né, no mercado de empregos logo, logo. Já está acontecendo, né? Internet, serviços de atendimento, acho que vocês já estão até acostumados, né, com as Bias, as Alices, as inteligências artificiais da vida. Apesar que delas devem melhorar ainda muito, porque elas nunca entendem a pergunta que realmente você quer fazer, né? Existe um grupo de perguntas e parece que o seu problema nunca está naquele grupo de perguntas. Então há muito que se desenvolver. Mas os atendimentos são todos feitos por bots e são robôs de linguagem, viu? Robôs que fazem conversação através de comparação de frases e respostas esperadas.
Medicina cirúrgica, a gente acabou de citar, já ficou pequeno, seres humanos não conseguem maior precisão que um robô. E a parte radiológica, né? Aquela coisa de colocar aquele negócio pesado de chumbo, só posso tirar 3 chapas, agora tem que ir para casa descansar. Né, quem mexia com radiologia tinha adicional de saúde. Para quê? Não precisa mais, coloca lá um robozinho, ele faz. Claro, controlado de perto por um humano, mas o contato com a radiação de alta energia não é mais necessário, se esses robôs, claro, né, forem espalhados aí e virarem um sucesso. Além disso, nós temos as sondas espaciais, todas elas são robôs, as pessoas esquecem. Então, a sonda Cassini, o robô Opportunity, que andou no solo de Marte, a sonda James Webb, que inclusive, nossa, registrou ondas gravitacionais, registrou colisão de buracos negros, registrou cantos do universo que a gente nem imaginava, ele também é um robozinho. E, claro que a educação, sem dúvida, não podia faltar. No caso da educação, inclusive em física, nós temos o que nós chamamos de Arduino. O que é Arduino? São conjuntos de programas pré-feitos que podem ser combinados do jeito que o professor quiser experimentar, e aí você cria robôs para executar experimentos. Parece algo não muito interessante, né? Eu vou lá no laboratório da minha escola, eu vou montar uns robôs que vão realizar um experimento. Gente, é incrível. Incrível, tem um kit de termodinâmica do Arduino, incrível, ele simula o ciclo de Carnot, então é incrível, circuitos elétricos, sistemas mecânicos, lançamentos, tudo dentro do Arduino, que usa linguagem de alto nível para construir pequenas unidades robóticas para que os experimentos de física fiquem mais interessantes, né, e mais chamativos para a nossa massa de alunos. Então Arduino é bem interessante, muita gente estudando Arduino e implantando nas escolas, né, quando é possível. E aí a gente chega numa coisa que a gente não tem ainda muito contato. Claro que a gente fez uma pesquisa muito séria, muito apaixonada, mas a gente estava até comentando aqui, né, aqui no estúdio, porque é algo que não vai ser popular. É algo de muito pouco alcance. Primeiro que não vai ter como uma pessoa ter preço, né, desenvolver preço e dinheiro para ter isso. Gente, a gente está falando dos computadores quânticos. O que são os computadores até hoje? Eles são elétricos. Qual o problema do elétrico? Quando tem corrente é 0, quando não tem corrente é 1. Com 2 símbolos, você faz linguagem binária, você faz toda a parte de informática que você quiser. Os computadores quânticos, eles fazem isso com propriedades nanométricas, spins, simetrias, superposições, interferências. Então, em vez de você ter uma corrente elétrica, ou não, né, 1, 0, você tem propriedades que não estão num fio, estão num átomo, numa rede de átomos já instalada. Ou seja, o que é o computador quântico? Ele levou o sistema binário, que é o sistema usado em todos os sistemas computacionais e de programação, para um nível nanoscópico. Ou seja, você pode ter um computador poderoso num espaço pequeno. Por exemplo, tem um computador quântico que ele equivale a milhões de outros computadores e ele tem um espaço de uma mesa e pouco. Então, os computadores quânticos, eles são o futuro da computação pesada, como a gente diz, né? Para análise de dados governamentais, para análise de dados de natalidade, para censos, para grandes lançamento de um satélite, lançamento de uma viagem espacial. Aí a gente vai ler aqui para vocês uma informação bem importante e um resumo de como funcionam os computadores quânticos. Os computadores quânticos. Um computador quântico é um dispositivo que executa cálculos fazendo uso direto de propriedades de mecânica quântica, tais como sobreposição, interferência e simetria. O principal ganho desses computadores é a possibilidade de resolver algoritmos num tempo eficiente, ou seja, eles têm grande capacidade de computação, de processamento. Alguns problemas que na computação clássica levariam tempo impraticável para o ser humano, ou seja, exponencial no tamanho de entrada, como por exemplo a fatoração de números primos em números naturais, que é algo terrível, né, da álgebra e da matemática, ou mesmo a solução dos problemas dos 3 corpos na gravitação. Nossa, a gente estimava que os melhores computadores do mundo demorariam 10 anos, 15 anos para processar. Gente, nos computadores quânticos, a redução do tempo deste problema
possibilitaria a quebra da maioria dos sistemas de criptografia usados atualmente. Ou seja, seria um computador tão poderoso que ele praticamente entenderia todos os códigos do mundo. Claro que não é algo popular, mas o tamanho e a capacidade de processamento ainda vão ser desenvolvidos e vão chegar para as sociedades de uma maneira ou de outra. Agora nós vamos chamar a vinheta da curiosidade. Computadores quânticos são uma das tecnologias com maior potencial para revolucionar nossa sociedade das mais diversas formas. A nossa sociedade pode mudar drasticamente dependendo de quão poderosos e práticos computadores quânticos se tornarem. Se eles forem difíceis de operar, eles provavelmente só vão ser usados para pesquisas científicas e uma ou outra indústria. Agora, se eles se tornarem práticos, nível vamos ter todos um em casa, eles talvez afetem imensamente operações do dia a dia que pode mudar desde o seu banco até o correio. Então nesse vídeo nós vamos entender a diferença entre um computador como esse Asus ZenBook 17 Fold OLED e um computador quântico. Preparados? Computadores quânticos são como placas de processamento gráfico, as famosas GPUs. Eles são máquinas especializadas para resolver certos tipos de problemas. Da mesma forma que uma GPU é montada e programada para ser muito boa em um único tipo de tarefa, que é processar imagens. Se o seu computador precisa processar imagens ou alguma coisa parecida, é a GPU que faz. Se o seu computador precisa fazer outra conta, é a central de processamento geral, a CPU que faz. Computadores quânticos também são uma peça montada e pensada para resolver problemas específicos. Eles não vão ser supercomputadores mágicos capazes de fazer qualquer coisa melhor do que um computador clássico, mas sim melhorar a capacidade deles, especialmente em 3 pontos. O primeiro ponto forte de um computador quântico é a capacidade deles de quebrar a criptografia clássica. Essas são as técnicas utilizadas por computadores para proteger dados e envolve coisas como proteger senhas, mensagens e basicamente todo tipo de informação na internet. Criptografia é especialmente importante para bancos e serviços de inteligência, que trocam dinheiro ou informações sensíveis por meios digitais, ou às vezes tentam acessar informações sensíveis de outros, no caso do serviço de inteligência. Às vezes eles fazem isso. E a base da criptografia clássica é a multiplicação de números primos. Uma conta fácil de fazer e difícil de desfazer. Por exemplo, multiplicar 89 por 97 é fácil. Dado um papel e caneta, quase qualquer pessoa consegue fazer isso rapidamente. Já descobrir quais 2 números primos multiplicados resultam no número 4.453 é bem mais difícil. A resposta é 73 e 61, inclusive. Dado números grandes o suficiente, até um computador clássico tem dificuldade em desfazer essas multiplicações de primos. Uma versão básica de criptografia seria eu informar apenas a computadores confiáveis quais 2 números foram usados em uma multiplicação de uma lista de números chaves. E para verificar qual computador é confiável, eu pergunto quais são os números secretos que resultam no número-chave. E isso é uma coisa que não pode ser descoberta de forma fácil por programas de computador. Essa é a ideia básica por trás da criptografia que a gente usa na vida real, que é um pouco mais complicada na prática. Mas a ideia básica tá aí. Mas o algoritmo de Shor para computadores quânticos é capaz de desmultiplicar números mais rapidamente do que computadores clássicos. Isso significa que caso computadores quânticos se tornem práticos, nós vamos precisar mudar como a criptografia funciona para se proteger de hackers quânticos. Bancos, serviços de inteligência e qualquer um protegendo alguma coisa importante na internet vai precisar atualizar suas proteções. E aqui então a gente vê um vídeo que acaba explicando um pouco de como funciona, até o aspecto, gente, deles, né? Desses computadores são diferentes. Eles são estruturas de materiais quânticos específicos interligados por estruturas ainda mais estranhas. O computador quântico, gente, ele parece uma saladeira, ele parece uma cristaleira, mas o que a gente mais acaba por conhecer do computador quântico é a sua extrema capacidade de processamento. Esse vídeo está na nossa plataforma, no nosso material. Você vai acompanhar todos os detalhes e vai entender um pouco mais desta tecnologia que alguns governos já estão a desenvolver. Aí, gente, para a gente fechar essa nossa explanação sobre as novas áreas da física, eu vou deixar aqui uma outra reflexão da professora Lilian Monteiro, que também é jornalista, né, trabalha na área de tecnologia, escreve bastante para o jornal da USP também. Ela diz aqui, né, aquela história, aquele fato do mercado de trabalho mudar com os drones, com os robôs e com os computadores quânticos. Ela diz assim: a possibilidade de perda de postos de trabalho em função dos avanços tecnológicos é mais evidente em países como os Estados Unidos, onde 38% dos empregos atuais estarão em risco, Alemanha 35%, Reino Unido 30% e Japão 21%.
Tanto que há algumas pessoas que acham que a gente chegou numa singularidade. O que eu quero dizer? Os países que mais estão desenvolvendo drones, robôs e computadores quânticos e essas novas tecnologias são justamente os países que ocorrerá a maior perda de emprego. Então isso é um desafio, professora Lília Monteiro colocando, e a gente tem que fazer essa reflexão para um futuro próximo. Ok, gente? Então se dediquem, vejam todos os materiais que preparamos para vocês. A gente volta numa próxima oportunidade com outro vídeo, viu? Tchau, até mais!